Eu diria que já é contagem regressiva para o confronto do Sampaio Corrêa e CRB neste sábado no estádio Castelão. Isso mesmo, galera, tem Sampaio Corrêa e CRB, 20 jogos na história dos confrontos e o time alagoano tem vantagem diante do Sampaio Corrêa. Vamos relembrar aqui também os últimos jogos, as formações, quem eram os técnicos na ocasião. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador com mais um conteúdo exclusivo para você, falando do futebol nacional da Série B, Sampaio Corrêa e CRB. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado aqui das nossas transmissões. É sempre um prazer muito grande ter você aqui no canal Lécio Costa Narrador. E compartilhe para que mais pessoas venham e possam também ser seguidores aqui no canal Lécio Costa Narrador. Minha galera, estamos preparados já para esse confronto? Vamos transmitir aqui no canal. Você está confiante? Você que é torcedor do Sampaio Corrêa, em mais uma vitória tricolor dentro de casa? Você que está em Alagoas, que é torcedor do CRB, acreditando também aí no time regatiano, que passou uma maré ruim, mas depois da vitória do Grêmio pode dar sequência aí nesse trabalho. O técnico Daniel Paulista, que aliás já vai ter o seu contrato renovado para o ano que vem, deve permanecer no comando aí do time regatiano. Bom trabalho vai fazendo até aqui no comando do time do CRB, que não estava bem quando chegou o Daniel Paulista, mas deu uma moral e o time realmente agora está bem bacana, né, na competição. Mas o jogo é diante do Sampaio Corrêa, um adversário tradicional, um equilíbrio muito grande na história dos confrontos de Sampaio Corrêa e CRB. Para você ter uma ideia, torcida, Sampaio Corrêa tem 5 vitórias em 20 jogos realizados, foram 4 empates, 11 derrotas do time tricolor. O Sampaio marcou 21 gols e tomou 27 gols. Então não é fácil não enfrentar o CRB, o Sampaio tem que ter cuidado, que é um time muito difícil de ser batido. Vamos então aqui para os jogos e as competições que eles já se enfrentaram ao longo desses 20 jogos. Brasileirão, 2 jogos, uma vitória do Sampaio Corrêa e um empate. Série B, foram 15 jogos realizados até aqui na Série B, com 3 vitórias do Sampaio Corrêa, 3 empates e 9 vitórias do CRB. Então, para você ver que são 9 vitórias do time regatiano. Pela Série C, 2 jogos, uma vitória do Sampaio Corrêa e uma derrota. Uma vitória em casa, uma derrota fora. Na Copa do Nordeste, Sampaio Corrêa, uma vitória do Sampaio Corrêa e uma derrota. Uma vitória do CRB. Sampaio Corrêa em casa. Vamos aqui para os jogos do Sampaio em casa diante do CRB. Em casa, o Tricolor de Aço no Brasileirão foram 2 jogos, num total de 10 jogos realizados. 2 jogos, uma vitória do Sampaio Corrêa, um empate, né, foram registrados. Pela Série B, 7 jogos realizados. 3 vitórias do Sampaio Corrêa, um empate e 3 vitórias do CRB em pleno Castelão. Então veja que há um equilíbrio. De 7 jogos, 3 vitórias do Sampaio, um empate e 3 vitórias do CRB no Castelão, que é onde o Sampaio vai mandar o seu jogo. E se o Sampaio quiser algo nesse campeonato, não pode perder para o CRB de novo em casa. O Sampaio tem que entrar ligado o tempo todo diante aí do CRB. O CRB em casa, né, jogando lá no Rei Pelé, diante do Sampaio, foram 10 jogos, foram na Série B 8 jogos, o Sampaio não ganhou nenhuma jogando lá diante do CRB, foram 2 empates e 6 vitórias do time regatiano. Pela Série C, 1 jogo lá no Rei Pelé, uma vitória do CRB. Copa do Nordeste, 1 jogo e uma vitória do CRB jogando no Rei Pelé. Estou falando do CRB jogando em casa. Então essa é a história do confronto. O CRB tem uma vantagem grande em cima do Sampaio Corrêa. No total de 20 jogos são 9 vitórias do time regatiano. Então o Sampaio Corrêa sabe que já perdeu 3 jogos de 7 pela Série B, jogando no Estádio Castelão diante desse adversário. Então tem que ter muito, mas muito cuidado mesmo com o CRB, que não é fácil não.
Agora, galera, Sampaio Corrêa vem de... A última vitória que o Sampaio Corrêa teve diante do CRB, já faz um tempinho, hein? Faz um tempinho. Aconteceu no dia 5 de dezembro de 2020. 19 horas, estádio Governador João Castelo, Castelão. O jogo aconteceu pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro foi o Salim Fendi Chaves. Você se recorda desse jogo? Não, hein? Foi no Castelão, uma bela vitória do Sampaio Corrêa. Sabe quem era o técnico do Sampaio? Sabe? Leonardo Condé. Então tem lastro aí de vitórias, né? O Leonardo Condé ganhou de 3-0. E aí você se recorda quem marcou os gols do Sampaio Corrêa nesse jogo? Diz aí, Luiz Gomes, diz aí, meu craque Rony, diz aí, torcida. Olha, Sampaio Corrêa, 23 minutos, Rony fez 1-0, 41 Eloir fez 2-0 e aos 54 Diego Tavares decretou a vitória do Sampaio de 3-0. Diego Tavares hoje está no Vila Nova, lá de Goiás, né? Então 3-0 para o Sampaio Corrêa, repetindo 5 de dezembro de 2020 no estádio Castelão. Aí a Bolívia querida mandou, foi bem. Mas você se lembra como foi o time do Sampaio Corrêa nesse confronto? Sampaio atuou com Gustavo, que hoje está lá no Criciúma, atuou inclusive no jogo de ontem, na vitória do Criciúma de 2-0 sobre o Operário Ferroviário. Aí teve Luiz Gustavo na lateral direita, Flávio Boaventura, dupla de área com Joécio, Marlon na lateral esquerda, hoje está lá no América de Natal, o América Mineiro, né, o Marlon. Aí vem Ferreira no meio campo, ao lado de Vinícius Quis e do Marcinho, que esteve no Cruzeiro, hoje não sei nem onde está o Marcinho. Aí no ataque teve o Rony, Caio Dantas, que foi artilheiro da Série B, e Diego Tavares. Esse foi o time do Sampaio Corrêa, que ainda tinha também no time Joás, Paulo Sérgio, o goleiro Mota, tinha Neguete, João Vitor, Dione, Daniel Felipe, Gustavo Ramos, Pimentinha, Jackson, para você ver o time do Sampaio Corrêa que tinha naquela ocasião. Então Sampaio Corrêa ganhou o time do CRB. E o CRB, que era treinado pelo técnico Ramon Menezes, perdeu com Edson. O Ramon Menezes hoje está da divisão de base, aí no sub-20 da Confederação Brasileira de Futebol. Então, Edson, Reginaldo Lopes, Gum, Reginaldo Júnior e Igor Cariús, Claudinei Wesley e Diego Torres, o argentino ou paraguaio, hein? Robinho, Yuri e Ramon Tanque. Esse é o time do CRB naquela ocasião. Tinha Lucas Mendes, tinha o Douglas Borges, Luiz Paulo, e Iago Dias, Luigi, Bill, o time comandado pelo Ramon Menezes, que perdeu para o Léo Condé. Agora, o último jogo realizado entre Sampaio Corrêa e CRB foi nesse campeonato agora. Campeonato Brasileiro, CRB 2-1 em cima do Sampaio Corrêa. Então tem contas a ajustar com o CRB. Quem marcou os gols do CRB? Que aliás vinha horrível, vinha ali na zona de rebaixamento. E o Anselmo Ramon encontrou um golaço aos 18 minutos do primeiro tempo. Você se lembra da entrada da área, pegou de bate-pronto. Bola lá no ângulo do goleiro do Sampaio Corrêa. Anselmo Ramon fazendo 1-0. E Fabinho aos 31 fez 2-0 e aos 86 minutos o Gabriel Poveda, já ao apagar das luzes no final do jogo, ele marcou de pênalti o Gabriel Poveda, que hoje é artilheiro da Série B com 13 gols marcados. 2-1, esse jogo aconteceu no dia 9 de maio, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no estádio Rei Pelé, o Trapichão, lá em Maceió. E o árbitro da partida foi Heber Roberto Lopes, El Carecone. Heber Roberto Lopes, que o torcedor ficou chateado com Heber Roberto Lopes, aquela história toda. É meio complicado, né? E o CRB atuou com Diogo Silva, Raul Pratagum, Gilvan, Guilherme Romão, Richard, Claudinei, Iago e Maicon, Anselmo Ramon e Fabinho. Esse foi o time do CRB, que está aí na parada. Tem o Wellington Carvalho, Martan, Rafael Longini, William Correia, eles continuam lá no time do CRB, né? Então o CRB, o William Correia passou aqui pelo Sampaio Corrêa também, você se recorda bem. E alguns jogadores desses que estavam lá já saíram até do time, como o Arthur, como o Reginaldo, Iago Mendonça,
deram raspa também lá no time do CRB. Mas é um time muito forte, o Sampaio Corrêa tem que ter muito cuidado, contas ajustar, porque esse jogo foi 2-1. Sampaio jogou com Luiz Daniel, Pedro, Nilson Júnior, João Vitor e Maurício, André Luiz, Lucas Araújo e Rafael Vila, Iago, Pimentinha, Heron e Igor Catatal. Foi o time do Sampaio Corrêa que perdeu lá esse jogo de 2-1. Você vê que o Gabriel Poveda aqui era até banco de reservas. Esse é o time principal do Sampaio Corrêa. Depois entrou o Thiago Enes, entrou o Lucas Hipólito, o Soares, Eloy e o próprio Gabriel Poveda, que marcou o gol aos 46 minutos do segundo tempo, 86 minutos no geral, né? Então, essa história dos confrontos de Sampaio Corrêa e CRB. O técnico do CRB era o Marcelo Cabo e do Sampaio Corrêa era Leonardo Condé. Hoje o Marcelo Cabo está na Chapecoense. Veja quanta coisa já mudou, como a roda já girou mesmo, hein? E essas equipes foram trocando de técnicos, fazendo rodízio de técnicos. O Sampaio mantém o seu técnico Leonardo Condé e às vezes, por isso que eu digo, olha, não é necessário que você fique mudando o tempo todo, é necessário dar uma sequência, dar qualidade para o treinador, trazer bons jogadores, dar condições de trabalho. Isso é importante. E às vezes você tem que ter paciência de alguns resultados que não vêm. No início da competição, todos nós, eu mesmo, a gente fica muito incomodado com determinadas situações, até porque você às vezes não acompanha os treinamentos para você ver o trabalho que o treinador está fazendo e se incomoda muito, porque você aposta no teu pensamento, daquilo que você acha que está acontecendo. Porque, enquanto imprensa, nós temos que fazer isso. Nós temos que buscar, que pescar notícia. Quando a gente é barrado na porta do baile, o portão é fechado na nossa cara, a gente tem que imaginar. E aí a gente joga para o lado, né? Para tentar ver o que vai acontecer. E aí, às vezes, muitas das vezes, o técnico tem jogadores machucados, jogadores que ele não pode contar porque estão poupados, mas a gente não é informado. A imprensa não tem informação, aí você caceteia. Aí não tem como. E o técnico tem que aguentar, porque as notícias não saem. Por exemplo, Sampaio Corrêa não divulga relacionados. Um monte de clubes aí não divulgam relacionados. Outros divulgam relacionados. Isso é ruim, porque às vezes você fica apostando que um time vai ser dessa forma, ou acaba que o técnico treinou de outro jeito, porque algum jogador, ou esse aqui está machucado, se machucou no treino, não pode viajar, está sendo poupado, e aí você vai no chutômetro, né? É isso aí, galera. Mas olha, moçada, é isso, contagem regressiva, o momento do Sampaio é muito bom como mandante, e isso tem que ser levado em consideração. O último jogo do Sampaio Corrêa contra o CRB aqui no Castelão foi 3-0, essa grande vitória que o Sampaio Corrêa teve diante do CRB, e agora vamos para esse confronto que o Sampaio Corrêa vem de derrota neste Campeonato Brasileiro, perdeu então o jogo de 2-1 lá no Rei Pelé. Jogo 19 horas deste sábado, vou repetir aqui porque a gente está chamando sempre o torcedor, promoção de ingressos para a galera do Sampaio Corrêa Futebol Clube, o time tricolor então, promoção mulheres não vão pagar ingressos e a gente pede para você levar a tua namorada, tua noiva, enfim, tua irmã, vai lá, vamos engrossar a fileira aí para empurrar o Sampaio Corrêa em busca de mais um resultado positivo. Vou repetir, o Sampaio vem de empate fora de casa e o CRB vem de vitória diante do Grêmio, jogando lá nos seus domínios. É um grande jogo, hein? Sampaio e CRB. Galera, a Confederação Brasileira de Futebol, ela deu uma reorganizada na tabela, que faltavam algumas datas e horários para os jogos da 25ª até a 38ª rodada, mas ela fez uma correção até a 35ª, ela já definiu datas e horários, muito por conta da televisão que mostra os jogos e que determina os horários para a Confederação Brasileira de Futebol. Sampaio, me parece que nessa reorganização tem dois jogos às 21 horas e 30 minutos. Então, quais são os adversários que o Sampaio Corrêa vai enfrentar até essa rodada todas as rodadas, só que até a 35ª é que tem definido os horários aqui. A 36ª, 7ª e 8ª, que são as 3 últimas rodadas, ainda não tem horários definidos para esses jogos, mas o certo é que no dia 5 de novembro é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Quantos jogos faltam para o Sampaio? 14 jogos. Jogos que faltam para a Bolívia Querida. Vamos lá. CRB logo, nessa 25ª, sábado, 19 horas no Castelão. Aí vai pegar o Vila Nova na 26ª rodada, é fora. Quinta-feira, 19 horas, no Oba,
no dia 25. Dia 25 deste mês, de agosto ainda. Sampaio Corrêa jogando então diante do Vila Nova. Você sabe, o Sampaio ganhou aqui o Vila Nova e até houve a demissão do técnico Igor. A 27ª rodada recebe aqui o Cruzeiro de Belo Horizonte. É uma terça-feira, 19 horas no Estádio Castelão. Dia 30, esse jogo de setembro. 29ª rodada, Novo Horizontino em casa, quarta-feira, 21h30, esse jogo das 21h30 do Sampaio Corrêa. No dia 7/9 no Estádio Castelão. Na 30ª rodada ele vai enfrentar o Criciúma em casa, 19 horas de sábado, dia 17 de setembro. 31ª rodada vai pegar o Náutico, é uma sexta-feira, 19 horas do Castelão, dia 30 de setembro. No dia 3 de outubro, é a 33ª rodada, enfrentando a Ponte Preta, a Macaca, segunda-feira, 21 horas no Castelão. 34ª rodada vai enfrentar o CSA lá no estádio Rei Pelé, dia 7 de outubro. 34ª rodada, então CSA, e a 35ª em casa, a Chapecoense. Esse jogo é tarde, hein? 21h30, terça-feira, dia 11 de outubro. E aí são esses jogos que estão com datas e horários. Demais, 36ª o Sampaio pega o Ituano, 37ª o Vasco e encerra diante do Londrina. São os jogos que faltam para o Sampaio. São 14 jogos, contando com o jogo do CRB neste sábado no Estádio Castelão. É isso, minha galera. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado aqui das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.